Meu nome é Conceição de Oliveira Santana, sou esposa do saudoso pastor Érico Dias Santana, que pastoreou no Ministério do Ipiranga por 46 anos e começou bem jovem, né? Começamos a nossa lida no ministério. Eu tinha aproximadamente meus 23 anos quando assumi o primeiro círculo de oração e ele assumiu a primeira congregação. Que igreja foi, Conceição? Igreja em Santo Amaro, São Paulo. Na época era o pastor Severino Félix que fez o meu casamento, depois na gestão do pastor João Matias de Melo, meu esposo foi consagrado a diácono e no ano de 72, é bastante tempo, né? 72 ele foi consagrado a diácono e já começou a dirigir uma congregação lá no Chácara Santo Antônio, né? E ali eu já tinha assumido o círculo de oração da Igreja Sede de Santo Amaro, a qual dirigi por 9 anos, né? E o Senhor fez grandes feitos em nossa vida, graças a Deus. Ele operou grandes milagres enquanto trabalhávamos na sua obra. Depois, no ano de 76, ele assumiu uma outra congregação lá em São Paulo mesmo, que por nome Piraporinha. Lá nós ficamos também 4 anos. De lá nós saímos para o interior. Como é que foi a chamada da senhora do pastor Érico para o ministério, Conceição? A chamada dele foi muito interessante, porque ele orava sempre antes dele ser consagrado a diácono, ele já trabalhava como cooperador na igreja, né? E ele falava para o Senhor que queria saber se ele tinha essa chamada. E um dia o Senhor deu para ele uma revelação, que ele estava numa estrada, eu fico toda arrepiada. Ele estava numa estrada e ali ajudando aqueles irmãos consertar aquela estrada. E o pastor João Matias estava com ele. Aí falou assim: irmão Érico, eu estou te chamando para a obra. E aí ele acordou. Quando foi naquele mesmo ano ele foi consagrado a diácono. Aí ele tinha certeza que ele foi chamado para a obra, né? E então a partir daí ele já começou a dirigir congregações, aí fomos para Atibaia, a primeira vez, tivemos em Atibaia 2 vezes, né? Primeira vez ficamos 4 anos, né? Minhas crianças eram pequenas, o Juninho tinha 4 aninhos, e sempre ali na obra do Senhor. Chegamos ali também, um trabalho muito bom, que foi por revelação de Deus. Deus me revelou, quando não revelava para ele, revelava para mim. É bênção, não é? E aí o Senhor me revelou um dia o pastor Reikdown, Alfredo Reikdown, chamando a gente para ir dar posse nessa congregação, só que eu não sabia onde era. E eu vi, a gente chegava no Ipiranga, e o pastor Alfredo estava lá em pé, esperando a gente, e nós entrávamos no carro dele, deixávamos o nosso e entrávamos no carro dele para ir tomar posse dessa igreja. Quando chegamos lá era Atibaia. E nós não sabíamos que a gente ia para Atibaia. E aí eu falei para o Érico, falei assim: Érico, eu tive um sonho assim, 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 só que eu não sei onde que é. Aí nós fomos, chegamos lá na igreja no dia que o pastor Alfredo falou assim: vocês vêm, deixa seu carro aqui, igualzinho que eu tive no sonho. Legal. Chegamos lá, eu sonhei que o carro que o irmão Alfredo estava me levando eu e o Érico e a irmã Teresa, era uma caravan, cor de café com leite.
E no dia que eu falei para o Érico, ele falou assim, sonho tem as suas variações. O irmão Alfredo não tem esse carro. O carro dele é um Maverick. Aí eu falei, bom, não sei então, sonhei, né? Assim, nós chegamos lá no Ipiranga, o irmão Alfredo estava em pé do jeito que eu vi, ele, a irmã Teresa, e ele estava esperando, nervoso, o carro que era para a gente ir para Atibaia. Falou, irmão Érico, deixa seu carro aqui no estacionamento, que nós vamos nesse carro que eu estou esperando vir. Meu carro quebrou e o Zé Arli está trazendo o caravan dele. Quando chegou o caravan, eu falei, o quê? Fiquei pasmada. Eu falei, não acredito. Verdade isso? Será que eu estou vendo mesmo? Um caravan, café com leite. Eu cutuquei o Érico e falei, olha aí, Érico, você falou que o Alfredo não tinha esse carro. Olha aí o carro que eu vi. Glória a Deus. Aí fomos, ele reclamando por toda a viagem daquele carro, que era muito grande, que era não sei o quê. E chegamos lá em Atibaia. Tinha uma linda recepção na frente. Os irmãos saíram todos da igreja, ficaram todos fora, assim, na rua, para receber a gente. Foi lindo. E lá o Senhor nos deu muitas almas, inclusive pessoas que eram macumbeiros, que nós fomos visitar, sabe? O Senhor trouxe famílias inteiras, inclusive essa moça, Dilma Dias, lá de Atibaia, que mandou no Face aí que eu estava falando para vocês. Ela, a mãe dela, era da feitiçaria lá em Pernambuco, chegou em Atibaia, mal, sem nada. E uma vizinha dela, que era crente da nossa igreja, falou para a gente, né? Pastor, chegou uma família, tá numa situação terrível, vamos lá visitar. Chegamos lá, ela contou a história, que veio da macumba, que não sei o quê. Foi para a igreja, aceitou Jesus. E com ela veio o marido, veio as filhas, inclusive a Dilma, que é a nossa família toda, é filhos na fé, né? Então o Senhor opera milagres. E aí nós ficamos lá esse período de tempo e eu sempre orando, Senhor, eu quero um chamado, eu quero um chamado, eu quero um chamado. Quando foi um dia o Senhor falou assim, mas eu já te chamei. Aí eu falei, mas eu não sei qual foi o chamado. Aí o Senhor me revelou à noite. Eu estava num devido lugar, numa rua, numa avenida, e o pastor Alfredo Requidal estava em cima de uma grande muralha assim, e aí tinha um homem que estava caído lá no chão, e eu passava assim, falando, meu Deus, coitado desse homem, né? O pastor Alfredo de lá de cima falou, irmã Conceição, ajuda esse homem. Aí eu falei, mas pastor, eu estou sozinha, como que eu vou ajudar um homem assim? Aí ele falou, chama Maria Sargiane, que era de Atibaia. Então eu tive 2 confirmações, outra vez, uma porque eu já estava em Atibaia e outra porque o Senhor estava falando para eu chamar as irmãs para ir trabalhar comigo. Perfeito. Então foi um chamado glorioso. Voltando só um pouquinho, sem querer cortar a história, da experiência que a senhora estava falando de quando o pastor Érico foi consagrado e a senhora pediu que também fosse, não tem uma história assim? Então, a chamada, né? A chamada aconteceu nessa época. Ah, foi em Atibaia. Foi em Atibaia já. Quando eu tive a chamada, que ele já estava dirigindo a 3ª igreja. E eu trabalhando na obra. Mas eu queria que Deus me falasse que Ele estava me chamando. Para eu ter a confirmação, né? Não estou trabalhando em vão? Aí o Senhor, então, nesta hora me mostrou como se fosse o pastor Requidal, mas eu acredito que era Deus, né? Deus. Na pessoa dele. Então foi assim que continuei, né?
E todos os lugares que o Senhor sempre mandava. Depois de lá nós fomos para São José do Rio Pardo, também foi uma revelação que Deus deu para ele, que ele estava numa estrada e tinha caminhões e caminhões de cebola derramado na beira da estrada. Quando nós fomos para a posse de São José do Rio Pardo, estava lá caminhões e caminhões de cebola na beira da estrada, porque Vargem Grande do Sul é a cidade das cebolas e a gente não sabia, mas o Senhor sabe de tudo, para a gente ter confiança no que a gente estava fazendo, para a gente ter certeza que era a direção de Deus aquilo que a gente estava fazendo, né? Então, a nossa caminhada no ministério foi muito maravilhosa, está sendo até hoje, porque eu estou aqui ainda, né? O Senhor levou ele, mas ainda estamos aqui. Uma outra chamada muito interessante foi a chamada para Pederneiras. A cidade de Pederneiras, nós estávamos ainda em Atibaia, nós estávamos em Atibaia, quando o Senhor revelou para ele Pederneiras. Falei, meu Deus, onde que é isso? Não, foi assim, ele acordou e falou assim, bem, escreve. Eu falei, escreve o quê? Ele falou, escreve Pederneiras, senão eu vou esquecer. Escreve, eu nunca vi falar esse nome, Pederneiras. Aí eu fui rapidinho, peguei um papel e escrevi Pederneiras. Não sabia nem o que era, nem onde que era, nem nada. Aí ele falou assim, acabei de ter um sonho com essa cidade. Um anjo chegava para mim e eu estava num lugar, ele falava para mim, entra nesse avião. E eu não podia contestar com o anjo. Entrei. O anjo não falou mais nada. O avião saiu dando aquele rasante e começou a sobrevoar por cima de uma cidade. Aí o anjo disse para ele, conhece essa cidade? Ele falou, não, senhor. Esta cidade chama-se Pederneiras. Te darei essa cidade. Foi assim que Deus trouxe a gente para cá, para Pederneiras. Só que tudo passou, nós ainda fomos para outras cidades. Fomos para São Paulo de novo, voltamos outra vez, fomos para São Manuel, fomos para Barra Bonita, fomos para um monte de lugar. Passou-se 9 anos. Aí um belo dia nós estávamos em São Paulo, na igreja de Pedreiras. E ali o pastor Alfredo chegou na reunião e falou assim, pastor Érico? Ele falou, pronto, pastor? Ele falou assim, preciso falar com o senhor depois da reunião. Ele falou, tudo bem. Aí depois da reunião, ele reuniu lá com os pastores, chamou ele lá na sala dele, lá no gabinete, falou, irmão Érico, eu preciso do senhor para Pederneiras. Ele falou assim, pensou, né? Falou assim, mas 9 anos depois, o que eu vou fazer em Pederneiras? 9 anos depois da revelação. Aí o Érico falou assim, quem está em Pederneiras? Ele falou, senhor Moriel. Mas ele está indo para Andradina. E o irmão é a única pessoa que Deus me mostrou para Pederneiras. Aí ele não queria mais vir, de jeito nenhum. Ele falou, não, agora eu estou em São Paulo, meus filhos já vão trabalhar e tal, né? Inclusive a Ruth já estava trabalhando no Banco Bamerindos naquela época. E aí ele falou, contestou com ele mesmo, falou assim, eu não vou para Pederneiras. Aí ele não veio para casa naquele dia, a gente em São Paulo,
Ele vinha para casa, né? Do sábado ele vinha para casa, depois do domingo de manhã ele voltava. Não veio para casa, dormiu no alojamento. Falou assim, e agora, o que eu falo para minha família? Nós vamos sair, né? E aí ele dormiu lá e um pastor falou para ele, irmão Érico, é de Deus. Não recalcitre. Não. Obedeça porque é Deus. Deus mostrou para ele. Ele falou, Deus mostrou para mim também, mas faz 9 anos. Aí ele falou, então, tá certo. Chegou em casa, falou, Conceição, tem uma notícia. Eu falei, o quê? Na reunião de obreiros, né? Fazia 2 anos que nós estávamos em Pedreira. Aí ele falou assim, nós vamos para Pederneiras. Eu falei, que é isso? Quantos anos que você já teve essa revelação agora que você vem falar isso? Agora que está tudo encaminhando, né, aqui. Que é difícil vida de pastor, viu? Pastor que vive da obra, para a obra, é duro. Hoje as coisas estão mais maleáveis, né? Pastor tem bom salário, pastor tem, né, suas mordomias, que não é errado, é certo. Mas naquele tempo não tinha nada disso. Vocês lembram quando nós chegamos em Pederneiras, né? E aí foi aquela tristeza, aquela coisa, mas a Bíblia diz que obedecer é melhor do que sacrificar. Então nós obedecemos a ordem do Senhor. Viemos para Pederneiras no ano de 1990. Que dia especificamente? Foi no mês de fevereiro, mas o dia eu não me lembro. Aí chegamos em Pederneiras, deixamos os 3 filhos em São Paulo. A Ruth, a Rosana, o Juninho com 11 anos e a minha mãe que a gente cuidava dela. Deixamos os 4 em São Paulo, fomos só nós 2. Que difícil você dormir e acordar sem ver seus filhos, sem saber o que está acontecendo, porque não tinha telefone, não tinha nada. Só se comunicava quando ela ia lá na casa de alguém que ligava para você, né, irmã Célia? Ou ligava no orelhão e aí a gente podia se falar. Do contrário, a gente não sabia o que estava acontecendo com eles. Foi um momento muito difícil, mas foi quando o Senhor me revelou as maravilhas que Ele ia fazer em Pederneiras, e Ele fez. O Senhor trouxe muitas e muitas almas para o seu reino, através do nosso trabalho. E aí, quando o Senhor quis fazer essa obra, Ele me fortificou. Como? Me fez sentir um desejo profundo de ganhar almas. E no círculo de oração, nós começamos um trabalho para ganhar as famílias para Cristo. E o Senhor me despertou para todas as manhãs, eu, Ele, Jesus e o Espírito Santo, na igreja, naquela igreja, ali em Pederneiras. Todas as manhãs eu entrava, ajoelhava e orava. Depois eu saía, ficava em pé e ajoelhava, irmão Paulo Evandro. Em cada lugar daqueles bancos, todos os lugares dos bancos, todos os bancos, e falava, Senhor, aqui eu quero uma alma, aqui eu quero uma alma, aqui também. E orava lugar por lugar e falava para o Senhor que eu queria uma alma em cada lugar daqueles. E aí dava a volta, chegava no púlpito e falava, Senhor, estão aqui esses lugares, levanta homens consagrados para trazer almas para o teu reino neste lugar.
E aconteceu. Vocês se lembram? Nas Santas Ceias vinha, não tinha lugar para hospedar o povo, não era? Não tinha lugar. Era cadeiras, era bancos, eram os obreiros em pé lá. O Senhor operando milagres, maravilhas, batizando no Espírito Santo. Os jovens, o Senhor levantou uma mocidade forte, inclusive Paulo Evandro, o Ezequielzinho, Isaías, né? E os demais que já estão lá, né? Ainda que alguns ainda estão lá. E ali o Senhor levantou uma igreja poderosa para louvor e glória do seu santo nome. Porque para concretizar aquela revelação que nós tínhamos tido, o anjo falou: eu te darei, eu te darei. Então o Senhor entregou, e lá nós ficamos por quase 10 anos, né? 10 anos praticamente. Ali nós entregamos uma boa parte da nossa vida na obra do Senhor, como nos demais lugares, mas ali foi um lugar que mais nós sofremos no início, mas depois nós regozijamos, né? Vendo vocês todos, a família de vocês, né? Lá. Hoje eu me alegro quando eu vejo a irmã Ruth Guerra, a irmã Nair, lá no Face. E eu sempre me lembro, a irmã Célia, a irmã Alessandra, a Patrícia, você, foi tudo fruto dos nossos joelhos, né, irmã Célia? Fruto dos nossos joelhos. A irmã Cida, né, sua avó, ela orava, fazia um rosário para os filhos dela. Na oração que nós fazíamos, consagração pela família, eu me lembro que a irmã Cida fazia um rosário: Senhor, salva o Josué, salva fulano, ciclano, e começava a fazer aquele rosário de oração. E o meu esposo, Senhor, Jesus salvou o esposo da irmã Cida depois que ela faleceu, mas salvou porque foi resposta da sua oração. Então foi muitas bênçãos, muitas bênçãos. Quando a senhora chegou, como que era a igreja naquele momento na Conceição? Conta um pouco dessa fase, do chegar à igreja. Quando nós chegamos, tinha bem poucas pessoas. Não tinha um jovem que era da sede, não tinha. Tinha no Razuque, né? Lá onde o irmão Ezequiel, seu tio, né? Seu tio? Não. É o tio do Ezequielzinho. O irmão Ezequiel dirigia lá. Depois, lá tinha a Ruth, que era filha dele, a Dorca, a Raquel, os meninos dele, mais os sobrinhos, né, dele. Lá tinha um grupinho de jovens bom, mas na sede não tinha nenhum. O irmão Henrique ia dia de domingo com a motinha dele lá buscar o Oséias para vir tocar pra gente aqui com aquele menino, o Milton. Tocava o Milton, tocava o Sadraque, tocava o Henrique, a bateria, e o Oséias. Aí cantava a Rose, a Rose, a mulher do Henrique, né? E aí depois a Rosana veio, a minha filha Rosana veio, aí ela começou a cantar também, mas era só aquele grupinho. Mas Jesus foi salvando. Aí trouxe Paulo Evandro. Trouxe Ezequielzinho, trouxe o Isaías, trouxe o Isaías Damião, trouxe o irmão dele, trouxe a Neia, né? O Silmar. Trouxe muitos jovens, muitos. A família do irmão Francisco Costa, que é a Marilza, a Vânia, que hoje é minha nora, né? E o Carlos, que ainda está lá na congregação. E chegou depois a Martani, né? Que é a esposa dele, do Carlos. Aquela menina, a Iracema, né? Então foi chegando os jovens, foi chegando. E quando nós fizemos
um encontro de jovens. Eu me lembro, nós tínhamos uns 40 jovens, mais ou menos, já. Depois de quanto tempo, irmã Conceição? Tinha 1 ano e meio, mais ou menos. Já cresceu? Assim? Cresceu rapidamente. E aí o Senhor foi trazendo e abençoando. E as irmãs do círculo de oração estão firmadas, né, irmã Célia? Até hoje. Mas conta aquela história que a senhora estava contando da bacia, do feijão. Oh, Deus maravilhoso. Aquilo foi quando eu cheguei, que eu deixei os meninos lá, deixei todo mundo, e eu chorava muito. E eu perguntava para o Senhor, Senhor, por que, Senhor? Eu estou fazendo o que aqui depois de tanto tempo? Não tem um jovem. Saía eu e o Érico para visitar os irmãos, os pouquíssimos irmãos. Aí, um certo dia eu tive esse sonho, essa visão, revelação, que tinha na minha cozinha, do lado da igreja onde a gente morava, uma bacia bem grande, cheia de terra, em cima da minha mesa. E eu ficava incomodada com aquela bacia, e a mesa bem limpa, bem arrumada, mas aquela bacia cheia de terra, uma bacia de alumínio. E eu falava, meu Deus, o que está fazendo essa bacia aqui? De repente, quando eu vinha de novo, eu vi a bacia cheia de brotos de feijão. Falei, semearam feijão nessa bacia. Aí os brotos começaram a crescer, estava bonita a bacia cheia de brotos. E eu fiquei feliz porque aquela bacia estava cheia de brotos de feijão. Mas eu deixei ela no mesmo lugar e continuei fazendo o meu trabalho. Quando eu voltei, eu olhei para a bacia, não tinha mais terra, não tinha mais broto de feijão, mas ela estava cheia de feijão verde, cheia de feijão debulhado já. Aí eu falei, Senhor, agora eu entendi. O que o Senhor me trouxe a fazer aqui? Almas, muitos frutos nós vamos dar neste lugar. E foi realmente o que aconteceu. Aí eu fiquei cheia de alegria, porque o Senhor não ia deixar eu, sem resolver essa questão da minha ansiedade. Eu estava ansiosa, mas Ele me mostrou aqui eu vim fazer em Pederneiras. O que eu vim fazer? Foi quanto tempo depois que vieram os filhos, irmã Conceição? 1 ano depois. O Juninho veio com 6 meses, porque ele completou a escola em julho. Aí ele fechou as matérias em julho, aí ele veio. Mas a Rosana e os demais ficaram lá. Foi só depois de 1 ano? Só depois. Entendi. Fala um pouquinho da história da senhora com o Círculo de Oração em Pederneiras. Essa história é muito forte. A gente participou, sabe, minha mãe e os irmãos. Então eu queria que a senhora contasse um pouco disso também. No Círculo de Oração, quando nós chegamos, eu não me lembro quem era a dirigente do Círculo de Oração. Era a irmã Clarice, né? Era a irmã Clarice? Eu acho que era. Que era da Cidade Nova, né? Era a irmã Clarice, esposa do irmão... Como que era o nome? Irmão Irineu, da Cidade Nova. E eu não sei bem qual foi o motivo, se ela entregou... Ela entregou? Não, eles mudaram para lá, lembra? Verdade. Sim, é isso mesmo. Obrigada, irmã Célia. Eles moravam ali na Vila Aparecida, né? Uhum. E aí eles mudaram para Cidade Nova. Aí então ficava difícil para ela vir para o Círculo de Oração. Foi na época então que o Érico achou por bem que eu começasse o trabalho com o Círculo de Oração. Foi na época que o irmão Irineu foi dirigir a congregação da Cidade Nova e ela então assumiu o Círculo de Oração da Cidade Nova, né? E foi uma bênção também, até hoje é uma bênção, né?
Fico muito feliz em rever aqueles irmãos, né, irmão Marcos, filho dele, os demais, ali tudo servindo ao Senhor. E aí então foi quando eu assumi o círculo de oração ali em Pederneiras, na igreja sede. Nós tínhamos também poucas pessoas, era o quê? Umas 8, não era? Eram umas 8 pessoas, mais ou menos, que frequentavam, nem sei se era tudo isso, hein? No círculo de oração, mas nós ficamos ali empenhadas em ganhar almas para Cristo. Foi quando eu falei: Senhor, não me conformo dessas tuas servas que vêm aqui chorar nos seus pés e chega em casa, o seu esposo não é crente, muitas delas às vezes têm que fazer uma caipirinha, tem que fazer alguma coisa que ela não é do agrado delas fazer, mas elas têm que fazer, sua esposa, né? E eu não aceito, Senhor, eu quero os esposos dessas irmãs aqui e a família deles aqui, seus filhos aqui servindo ao Senhor. Foi quando o Senhor começou a nos despertar para fazermos uma campanha, uma vez por mês. Nós orávamos das 8 às 4 da tarde, em favor do Paulo Evandro, em favor da Patrícia, em favor da Alessandra, né? Em favor dos filhos da irmã, da sua tia, não, é a mãe do Ezequielzinho, Mandionila, e ela orava pelos filhos e o Senhor trouxe um a um, para a glória dele, aleluia, isso é glorioso, não tem dinheiro que pague. Se eu tivesse ganhado milhões e milhões, para mim não adiantaria nada, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E quando ele chama um servo dele para ganhar almas, a Bíblia diz que o ganhador de almas sábio é sábio o ganhador de almas. É ele que dá sabedoria para nós falarmos do seu evangelho. E o Érico era muito atencioso na igreja. Ele dirigia o culto, ele conhecia todos os crentes da igreja, não é, irmã Célia? Ele olhava assim, aqueles olhão dele, falava: fulano não veio hoje. Chegava em casa, nós sentados para ele jantar, ele falava: bem, hoje não veio fulano, fulano e fulano. Não veio Circrano, não veio tal. O que será que está acontecendo? O crente faltava no domingo. Durante a semana ele não ficava sem visita. Não ficava. Nós íamos lá buscar, achar o que tinha acontecido, trazer para o seu lugar. Esse era o nosso trabalho. E a Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 15 e verso 58, o nosso trabalho não é vão no Senhor, não é. Hoje nós vemos os frutos aqui. Culto de Santa Ceia, nos cultos, Jesus batizava com o Espírito Santo, Jesus curou o irmão, não me lembro o nome dele, meu Deus, aquele irmão, o irmão Orlando, Jesus curou. Lembra que ele estava com problema no fígado, o Senhor deu um novo fígado para ele. Ali, na nossa humildade, Senhor, opera este milagre, Senhor, na vida do teu servo. Eu me lembro, um dia nós fomos lá na casa dele visitá-lo e a esposa dele falou assim: irmão, ele está no quarto separado. Ele agora mora lá, dorme lá
e eu durmo no outro quarto, porque a gente não pode dormir junto, porque ele está com a cirrose, o fígado dele está desmanchando, e o médico falou que nós não podemos ficar junto. Eu levo a comida dele, ele tem prato separado, talher separado, copo separado, tudo separado. O Orlando estava uma linha, não tinha peso, tinha sido afastado do trabalho e estava esperando um transplante de fígado em Pederneiras. O médico tinha posto ele na fila para o transplante, mas ele não ia aguentar, né? Porque ele já estava mal. A fila, todo mundo sabe que é uma fila imensa, né? E nós começamos então a orar de madrugada, de manhã, de noite, toda hora em casa. Senhor, cura teu servo, cura teu servo, cura teu servo, cura teu servo. E nós íamos lá e orava por ele. Quando foi um dia, ele com muita dificuldade quis vir na igreja. A irmã falou, mas você não aguenta. Ele falou, aguento. Deus me deu força e hoje eu vou na igreja e vou ser curado. O irmão Orlando sentou no último banco da nossa igreja lá. Aí era 6h30 o culto, não tinha, ia demorar para começar. Mas nós já estávamos lá, eu e o Érico, o irmão Laudelino, minha mãe, uns 2, 3 lá. Aí chegou o irmão Orlando, lá, da cor dessa parede, pálido. O Érico falou assim, irmão Orlando, hoje Jesus vai te curar. Hoje Jesus vai te dar o fígado novo. O senhor crê? Ele falou, creio, irmão. Eu vim aqui porque o Senhor me trouxe. Ele falou, então vem aqui para aquele quartinho que era antes secretaria, tesouraria, né? Vem aqui nesse quartinho que nós vamos orar por irmão. Vai orar eu, a minha esposa, a sua esposa que vai vir, a minha sogra. Aí um irmão, que eu não vou falar o nome, ia entrar, ele falou assim, irmão não. Irmão, desculpa, mas isso aqui é ato de fé. Só que Deus vai operar aqui agora. Aí pôs o irmão Orlando sentado e nós oramos. O pastor orou, pôs as mãos sobre ele e nós ajudamos a orar. Aleluia! Oh, glória! Louvado seja o teu nome, Senhor. Só o Senhor faz isso, aleluia. Ah, Deus grande e poderoso, usa um fraco vaso para fazer grandes coisas. Louvado seja o teu nome, aleluia. O irmão Orlando saiu dali, foi ocupar o seu lugar, ouviu o culto todo, foi embora para casa. Chegou em casa, falou para a esposa dele, irmã, faz o que sobrou do almoço para eu comer, que eu estou morrendo de fome. Ela falou, você não pode comer. Ele falou, vou comer porque eu estou curado. A irmã pôs macarronada, pôs frango, pôs farinha, pôs tudo para ele. Ele comeu aquela pratada e falou, estou curado. Foi para o quarto dele e ela foi para o quarto dela. E ela disse que não dormiu a noite toda, a esposa dele, a irmã Ervira. Ela foi para o quarto dele, ia para o quarto dele, olhava ele e falou assim, ele morreu, ele vai morrer. Que ele comeu tudo aquilo, ele vai morrer. Aí ela olhava, ele estava roncando, dormindo. Ela falou, o homem não morreu ainda. Voltava para o quarto dela. Quando foi de manhã, ele levantou, se trocou, calçou o sapato, falou, põe meu café. Ela falou assim, mas você não pode comer. Ele falou, posso? Eu estou curado. Aí ele comeu, foi para o trabalho. Chegou lá, todo mundo espantou, falou, o que o senhor está fazendo aqui? Ele falou, vim trabalhar. Ele falou, não, o senhor não pode trabalhar. Ele falou, posso, estou curado. Ele falou, não, sem o laudo médico, o senhor não vai trabalhar. Aí ele falou, pois então eu vou agora mesmo. Foi para o hospital, chegou lá o médico, ficou pasmado. Ficou crente na Batista,
um médico, lá na Igreja Batista. Mas ficou, Jesus salvou, glória a Deus. E irmão Orlando ficou são, está curado para a glória de Deus. Foi ali, em Pederneiras, no lugar que o anjo falou, eu te darei. E ele deu muitas e muitas e muitas bênçãos ali. E famílias, e todas as famílias das irmãs do círculo de oração, todas o Senhor salvou. E o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. E Ele é hoje, amanhã, depois da manhã, mesmo que foi ontem, né? Ele será para sempre o nosso Deus. Deixa eu perguntar mais uma coisa para a senhora ainda. Glória a Deus. A gente, assim, conheceu o pastor Érico no auge, talvez, do seu ministério, né? Ele tinha um jeito bem peculiar, né? Tinha uma palavra de ensino que era tremenda, né? Meu tio Tatão, por exemplo, foi para a igreja vendo o pastor Érico pregar, né? Daquele jeito diferente dele, que a gente ria e aprendia. Então eu queria que a senhora falasse um pouco disso, né? Desse jeito do pastor Érico, de como pastorear e tal. Fala um pouquinho disso. Ele era muito carinhoso com as ovelhas, muito carinhoso. Ele tinha um amor muito grande por cada ovelhinha. Ele falava assim: por minha causa, nenhuma ovelha vai deixar de entrar no céu. Não vai. Porque de todos os modos, o Senhor vai me usar para trazer. E ele tinha uma vida muitíssimo consagrada ao Senhor. Todas as terças-feiras, ele ficava em oração e consagração para entregar a mensagem à noite. Ele nunca entregou a mensagem sem a unção de Deus na sua vida. Nunca. Isso eu sei porque eu, como esposa, eu que servia a sua alimentação, eu convivia com ele e ele era um homem totalmente consagrado ao Senhor. Principalmente nos cultos de doutrina e nos cultos de Santa Ceia, ele se separava totalmente para entregar a mensagem da palavra de Deus. Por isso que não resistia, as pessoas não resistiam. Com aquele palavreado, né, meio grosseiro, sem polimento, mas era cheio da unção. Era cheio da unção. E como ele amava a mim, ele amava a irmã Célia, ele amava os irmãos, ele falava: nenhum vai se perder. Nenhum. Porque o Senhor colocou na minha responsabilidade. Então esses eu tenho que entregar para o Senhor. Se eu, toda a responsabilidade, vou ter que entregar para o Senhor, então eu vou ter que cuidar. Muito bem, custe o que custar. E custava muitas noites de sono, custava muitas lágrimas, custava muitos jejuns, muitas orações, vezes que ele passava noites inteiras ali orando por cada um. Sempre ele pedia para o irmão tesoureiro: irmão, passa o nome dos dizimistas para mim. E o irmão pensava, falava assim: por que ele quer, né? Não era para esbilhotar a vida dos outros, não. Ele não queria saber o total que o irmão tinha dado. Podia ser R$1. Se estava lá na lista dos dizimistas, ele orava um por um embaixo dos joelhos dele. Senhor, faz prosperar esses teus servos, porque eles estão contribuindo com alegria. E uma certa vez eu me lembro que ele falou lá na igreja, ele falou assim: irmãos, pode trazer o dízimo, traz, porque essa frente da igreja não vai caber de carro, vai ter carro aqui de fora a fora, não aconteceu? Aconteceu! Logo, de repente, o irmão Milton arrumou lá um fusquinha, e daqui a pouco foi um carro atrás do outro, porque estava debaixo dos joelhos dele. Não é vão o trabalho do Senhor, não é vão quem trabalha com fidelidade. Não é por amor a nada, não, é por amor a Ele,
por amor à obra, por amor às famílias, por amor às vidas. Infelizmente, nós hoje estamos vivendo numa época muito difícil, muito difícil. Estão nascendo muitas igrejas, mas só tem uma coisa: os pastores que não estão trazendo as ovelhas para o redil do Senhor vão dar conta. E os que são tropeços para elas, as ovelhas que aceitaram Jesus, forem fiéis, vão para o céu, e os pastores se segurem. Né? Mas, oxalá que todos o Senhor tenha compaixão, que todos possam apresentar naquele dia as ovelhas para o reino do Senhor. Foram 46 anos, irmã Conceição? De ministério? Sim, desde o diaconato, né? E como que a senhora pode resumir isso? A senhora que viveu ao lado dele, também serviu, né, junto? Sim. Como que a senhora pode resumir isso para uma mensagem para nós que estamos começando na obra e aspirando? Como que a senhora resume isso? Com muita alegria, com muito prazer, eu posso falar com toda certeza do meu coração, da minha alma, que o Senhor esteve conosco o tempo todo. Não era só um dia. Muitas tribulações, muitas lutas, até injúrias, às vezes falsos testemunhos, às vezes calúnias, né? Mas nós podemos ali suportar tudo por amor a Ele. Muitas coisas, irmão Paulo Evandro, você vai ver. No dia que você estiver dirigindo uma igreja, você vai saber. E você tome isso por uma experiência. Faça isso que eu estou te falando hoje. Sua vida no altar. Eu sei que hoje já é. Mas quando você for responsável por ovelhas, o seu trabalho vai ser muito mais difícil. Porque nós não vivemos para nós. Nós vivemos para os outros. Eu vivi muitos anos em prol de todas as pessoas. Eu me lembro de uma vez lá mesmo em Pederneiras, vou falar mais sobre lá, porque um depoimento sobre lá. A irmã Sara, a nora da irmã Nair, ela veio, me parece que é de Paraná, não me lembro bem o lugar que ela veio, que ela estava com os problemas lá, e ela veio para cá. E ela ia lá em casa e chorava por causa de uns problemas em vida conjugal, né? E nós colocamos aquela moça nos pés do Senhor. Então nós vivíamos para os outros, irmão. Nós vivíamos para os outros. Onde nós sabíamos que o irmão está com problema, o problema é meu. O irmão está com problema, o problema é meu. Então nós vivíamos muito acarretados com problemas de muita gente, porque nós sentíamos na pele que éramos irmãos. Irmãos! Sabe o que é ser irmãos? Sabe como você ama a sua irmã Patrícia? Você ama a sua irmã Alessandra? Quer que alguém faça mal para elas? De jeito nenhum. Então, nós sentíamos isso por cada irmão. Nós não queríamos que nenhum dos irmãos ficasse com problema. Nós achávamos que, não, Deus não pode. Não pode. Então nós vivemos todos esses anos em torno de muitas vidas. Valeu a pena, irmã Conceição? Valeu. De novo? Valeu a pena. Hoje não sei se eu faria, porque eu já estou com 70 anos. Acho que eu não aguento mais esse baque. Mas se pudesse voltar lá atrás... Se eu pudesse voltar aos meus 30 anos, eu faria tudo de novo. Porque é compensador. É muito bom. Às vezes as pessoas falam, aniversário do pastor, amanhã vai ser aniversário do nosso pastor. Estamos na maior alegria, né? Aniversário do pastor. Aniversário do pastor, que coisa boa. Olha, o pastor vai ganhar um monte de presente. Mas não sabe quanto que o pastor sofreu o ano inteiro para ganhar aqueles presentes, né? E é muito glorioso. É muito glorioso. Valeu a pena, viu? Valeu a pena. Queria agora, para a gente encerrar, irmã Conceição, que a senhora deixasse duas mensagens. Uma para as pessoas que vão assistir esse vídeo, que sobre Deus, sobre Jesus, algo que esteja aí no coração da senhora.
e depois a senhora deixa uma mensagem para a igreja de Pederneiras. Ah, tá. Eu gostaria que hoje, no nosso tempo, vocês, jovens, vocês, obreiros, que ainda não estão exercendo o ministério do pastorado, né? Eu gostaria que vocês fossem incumbidos de uma tal maneira, fossem cheios, transbordando do Espírito Santo de Deus, cada manhã, com sede, com fome de ganhar almas para Jesus, porque Jesus está voltando muito em breve. Jesus está logo ali, Ele está vindo, eu já posso sentir. Ontem eu estava aqui e olhando lá para a lua de manhã cedo, aí eu fui ali, uma lua bonita, falei, oh meu Deus, parece que os anjos estão tudo ali já, esperando a gente. Então eu gostaria que esta leva de obreiros novos tivesse esse ardor do Espírito em ganhar almas para o reino de Deus, que está mais próximo do que nunca. Eu quero dizer para a nossa igreja em Pederneiras, foi e é uma igreja muitíssimo amada, muitíssimo. Amo demais cada um dos irmãos e eu quero que o Senhor me dê a graça, que eu possa ver cada um lá no céu, quando Jesus voltar. Não quero que nenhum daqueles que nós buscamos há muitos anos atrás se percam. Não quero. E não quero que nenhum desses novos também se percam, que eles estejam todos arraigados no só Espírito, na videira verdadeira que é Cristo Senhor. Amém.